Olá, pessoas. Olá a todos, muita paz. Um forte abraço aí aos trabalhadores, frequentadores do Centro Espírita Centelha Divina, né? O Centro Espírita fica na Boca do Rio, né? No bairro da Boca do Rio, em Salvador, ali perto do novo centro de convenções, né? Que antes era o Aeroclube, né? Então, um forte abraço a todos, né? Os ceareiros, acho esse nome bonito, né? Da Seara, né? Que estão aí nas lides espíritas, né? Como a todos que levam o espiritismo a sério e levam a sua prática realmente a cabo de uma forma útil, de uma forma engrandecedora, né? A todos aí do canal Raciocínios Espíritas, também um forte abraço. E hoje, justamente hoje justamente não, agora, nesse momento, peraí, só ajeitar aqui. Esse microfone aqui ele é bom, mas às vezes dá uns acidentes, bate a mão, né? Bom, eu estava lendo um texto, né, de Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, né? E foi um texto que me chamou muita atenção. Assim, são tantos textos que a gente lê, né? Ao longo aí, né, já de alguns tantos anos de espiritismo, né? Todos são importantes, todos têm conteúdos engrandecedores. Mas assim, sempre tem uns que chamam mais a atenção do que outros. Por quê? Porque toca alguma coisa que, vamos dizer assim, que nos toca alguma coisa que nos tocam mais, né? Vou ser redundante agora. E esse texto me chamou a atenção porque ele me remeteu a uma passagem do Evangelho, né, que está no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Bem-aventurados que tem puro coração, que tem um coração puro, que tem puro o coração, né? Depende da tradução. E aí na parte da verdadeira pureza das mãos lavadas, né, em que um fariseu, né, um fariseu, né? Na verdade não são fariseus, são escribas e fariseus. Então parece aqui um grupo. O texto não diz que número tem não, né? Mas se aproximam de Jesus para dizer-lhe, os seus discípulos não lavam as mãos antes da refeição, né? E não fazendo isso, eles violam uma tradição dos antigos. Veja bem. Eles não falaram que os discípulos não lavavam as mãos, não foi uma crítica por questão higiênica, não. Pô, que nojo, o cara não lava a mão. Que é óbvio, né, gente? Por favor, vós espíritas ou não espíritas, lavar a mão antes de comer é muito bom. Principalmente nesses tempos de Covid, mais ainda, né? Lavar a mão é bom. Por favor, hein? Vamos lá. Então, veja bem, a crítica dos escribas e dos fariseus que cercaram Jesus nesse momento não era por questão higiênica, não, né? Era porque eles violavam a tradição antiga, quer dizer, estava dentro da tradição, tipo um ritual, lavar as mãos para depois comer. Um ritual até, eu digo, bom, ritual justo, né? Mas aí Jesus retruca a eles, né, dizendo que eles também não respeitam as tradições dos antigos. Por exemplo, ele fala que eles pecam por não cumprir o honrar o pai e a mãe. Que eles fazem todos os sacrifícios a Deus, quer dizer, leia-se aí, os sacrifícios externos, né, as oferendas, os rituais, os gestos, essa coisa toda, né, tudo que envolve a prática religiosa, né? Mas muitos deles deixam o pai e a mãe à míngua. Isso aí balançou os caras, viu? Balançou esses escribas, esses fariseus. Por quê? Porque Jesus falou a verdade. Então eles... tipo assim, gente, pensa aí. Eles eram as autoridades. Escribas, fariseus.
Eles eram autoridades, uma mistura de autoridade política e religiosa, porque tudo se misturava aí nesse contexto. Então, essa classe judaica, né, os fariseus, os escribas, né, que eram a elite judaica, a elite, né, que tanto comandava as questões religiosas quanto as questões políticas e sociais. Ok? Então, isso, como ousa esse Galileu falar isso pra gente? Quer dizer, eles se escandalizaram. Porque nessa mesma hora, Jesus chama o povo e diz: não é o que a pessoa come, não é o que se põe para dentro da boca que torna o ser humano imundo, não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. As maledicências, as calúnias, todos os tipos de crime que são verbalizados e, consequentemente, são perpetrados, né? Saem da boca, porque vem do coração, porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Então ele chama a atenção do povo, né? E ainda cita o profeta Isaías, que esse povo aí, se referindo aí aos escribas, aos fariseus, né? Que fala assim: Isaías bem profetizou quando vos disse, olha aí, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando as máximas e ordenações humanas, quer dizer, até para se falar da doutrina de Jesus Cristo, já estavam do Jesus, né, do Cristo, estavam já adaptando aos moldes humanos, quer dizer, querendo adaptar o cristianismo ali, nascente, com a presença de Jesus, aos moldes das religiões e hábitos sociais de então, né? Quer dizer, honram com os lábios, mas o coração, que é o importante, né? Que é aonde a doutrina do Cristo quer atingir. O coração está longe, né? Porque palavras bonitas, todos nós podemos dizer. Eu posso decorar uma meia dúzia de palavras bonitas aqui e falar aqui para vocês. Pô, que cara evoluído, maravilhoso. Rendeu um culto a Ricardo Dib. Vá atrás, né? Vá atrás. Palavra bonita se aprende decorando dicionário. É a coisa até que eu fazia. Eu brincava muito com meus amigos, ficava decorando palavras difíceis no dicionário e fazendo discursos, né? Fazia isso até nos amigos secretos de família. Quando eu dizia que era meu amigo, você fazia aquele discurso empolado. E muita gente ficava impressionada, viu? A minha intenção era fazer humor e a maioria, graças a Deus, entendia assim. Mas tinha uns que não, que ficavam achando que eu era mesmo alguma coisa, porque tava naquele palavrório difícil, né? Então, o que importa, gente, é atingir o coração. E o coração se atinge pela simplicidade, né? Pela simplicidade. Então, a partir daí, depois disso é que ele fala, né? Eu até botei em ordem inversa. É depois que ele cita Isaías que ele fala, né? Não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. Porque o que sai da boca do homem parte do coração. E é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que partem os maus pensamentos, né? Os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Está aí as coisas que tornam o homem impuro. Será que os fariseus e esses escribas, esses fariseus, faziam isso na época, essas coisas todas? Que é isso? Autoridades religiosas, homens de respeito? Será que faziam isso? Faziam isso e muito mais, não agravando a todos. Nem todos os fariseus foram a favor da condenação de Jesus, né? Daquela condenação contra a lei, né? Eu vi um documentário no canal Discovery, alguns anos atrás, muito bom, fazendo uma análise histórica e judicial, baseando-se, claro, nas leis da época, para fazer sobre a prisão e condenação de Jesus, e foi totalmente ilegal. Ilegal para as leis daquela época. Imagina para hoje, né? Então, assim, aí ele completa, né? Mas comer sem ter lavado as mãos não é que torna um homem impuro. Claro que não, mas é bom lavar, viu, gente? Então, porque
Eu acho interessante uma coisa assim que me chama a atenção. Muita gente, a gente está numa fase aí de muita gente criar hábitos alimentares saudáveis, né? Veganismo e tudo mais. Eu tenho o maior respeito por tudo isso, né? E tudo mais, né? E conheço pessoas maravilhosas, amigos meus, que têm esses hábitos, né? Mas não é isso necessariamente que faz o ser humano bom. Porque às vezes tem uma pessoa, né? Que come as coisas normais aí da vida, comem até essas comidas braba aí, que gosta aí de um sarapatel aí, né? De uma rabada, né? Uma buchada, né? Conheço muito, somente no interior de minha mãe, né? Que eu tenho muitos amigos lá, no interior que a família de minha mãe nasceu. E são pessoas ótimas, de ótimo caráter, e conheço pessoas adeptas de alimentações saudabilíssimas, veganismos e etc, e similares, e que o caráter é muito a desejar. Então, realmente, dou toda a razão a Jesus nisso aqui, né? Não dizendo que quem é assim, não, como eu disse no início, eu tenho amigos que também são veganos, que são maravilhosos, né? São pessoas, né? Estou dizendo aqui, não é isso que define o caráter, não é isso que define o coração, né, das pessoas. Por exemplo, eu conheço gente que ama os animais, protege os animais, tá certo, é muito nobre, mas que odeia a gente. São misântropos que chamam, né? Odeia a gente. Diz que se o carro tiver para atropelar uma criança ou um cachorro, ele salva o cachorro, né? Então são os exageros da vida, né? São pessoas que realmente devem ter sofrido muito na mão de outras pessoas e acabaram por odiar outras pessoas, sendo que nem todas as pessoas são iguais, não são iguais a estas que a fizeram sofrer, a ponto de ela odiar toda a humanidade, né? E adorar somente os animais. O bom é que ame-se a todos. Veja Chico Xavier. Chico Xavier, né? Além de tudo, com o tempo que eu fui lendo a vida e obra dele, descobri que ele também fazia proteção animal, mas não fazia alarde disso. Ele adotava cachorro, adotava gato, cuidava, pegava cachorro na rua, cuidava, né? E tudo mais. Também amava os animais também. Naturalmente, uma coisa assim. Porque Chico Xavier amava, né? Não é que ele amava os animais ou amava as pessoas. Chico Xavier amava. Então ele amava que tivesse na frente uma pessoa, até mesmo um malfeitor, né? Ele foi agredido diversas vezes, né? E aprendeu a amar os malfeitores, as plantas, né? Amava as plantas, cuidava das plantas, né? Com um carinho muito grande. Então, ele simplesmente amava. Então, não é o que, não é, então não é a alimentação o que entra pela boca ou propriamente lavar a mão, né? Que faz a pessoa boa ou ruim, né? De repente a pessoa não lavou a mão para comer porque estava limpa já. Não se pode julgar, né? Você não viu, ou lavou e você não viu. Também tem essa, né? E aí os discípulos falam para ele, depois desse discurso, falam para Jesus que os fariseus se escandalizaram. Claro, né? Como eu falei antes, né? Que atrevimento desse homem, né? Mas é isso, gente. O que me chama a atenção, né? Lembrando dessa passagem de Jesus a esse texto de Emmanuel que eu citei no início, que eu já vou falar sobre ele, é justamente sobre aquilo que sai da nossa boca, né? Uma vez um trabalho mediúnico há muito tempo, né? Quando chegou na comunicação final, sempre um mentor dava uma palavra de consolo, uma orientação para a gente, e aí o espírito José Grosso se manifestou, né, com aquele vozeirão e disse: gente, cuidado com o que vocês falam. Muitas vezes até com uma suposta boa intenção, vocês falam algo que causa grandes prejuízos às pessoas, que pode fazer grandes males. Temos que ter cuidado, que até inconscientemente a gente pode falar alguma coisa danosa, a gente tem que ter uma vigilância mais forte. Mas naquilo que vocês percebam, né, eu estou aqui falando com minhas palavras, não foi bem mas assim, a única coisa que eu vou reproduzir exatamente o que o Zé Grosso disse, né, foi isso. Ele disse assim: olha, se não tem algo de bom para falar, cale a boca. Aí você vê aquela coisa, mas a gente vai calar a boca diante de uma injustiça? Veja bem,
Se não tem algo de bom, você tem uma injustiça. Você não quer dizer que você não vá protestar para ajudar. Se o protesto no momento for o veículo, né? A única coisa for o protesto. Você vai protestar contra o que está errado. Isso não é ruim, isso é bom. É? Quando diz assim, quando fala assim, não tem algo de bom para falar, cale a boca, quer dizer, não fale algo que vá piorar a situação, ou que não vá contribuir. Fale algo que vá contribuir. Então, se algumas vezes somos obrigados a apontar o mal, né? Se a circunstância, a ética nos obriga, apontemos o mal com espírito de serviço, no intuito de ajudar a corrigir, de ajudar a pessoa que está sendo vítima desse mal, não simplesmente para ser maledicente, né? Porque o problema está aí, a maledicência. E Zé Grosso ele foi bem firme, né? Então cuidado, é de ter cuidado com o que sai da nossa boca, com o que passa pelos nossos lábios. E é justamente o título desse texto de Emmanuel, chama Lábios. Eu achei um título bem interessante para um texto espírita, Lábios, né? E aí, o interessante é que esse texto começa com a citação, né, de Jesus citando o profeta Isaías, né, em Mateus capítulo 15, versículo 8. Para ser bem exato, né? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Né? Então esse livro, gente, é o livro Trilha de Luz, né? Então no Trilha de Luz tem esse texto Lábios e já começa com essa frase do profeta Isaías, que é citada por Jesus quando foi admoestar os fariseus e escribas que estavam falando sobre, né, as questões externas, porque tipo assim, né, para eles naquela época a prática externa eles acreditavam que era o suficiente para agradar a Deus e que ia dar a salvação. Muitos agiam assim, gente, não era de má fé não, acreditavam assim porque foi ensinado assim para eles. Era a tradição, então nem todos tinham má fé, né? A gente fala muito a palavra fariseu num tom pejorativo, né? Porque Jesus combateu muitos fariseus, mas nem todo fariseu era assim, né? Como eu falei, né? O dia da condenação de Jesus, teve fariseu que não foi a favor, entendeu? Então, assim, muitos não eram de má fé. Agora, outros não, outros se utilizavam disso para se favorecerem, para se engrandecerem, para estarem maiores perante os outros, né? Era aquelas autoridades, era aquele orgulho. E a gente fica pensando, será que existe ainda hoje fariseus, escribas? O pior é que existe, gente. E muita gente chama eles de cristãos. Eu digo para você hoje que depois que eu passei a acreditar em reencarnação, eu digo nem acreditar, para mim hoje não é uma crença, para mim é um conhecimento. Depois que eu soube e aprendi sobre a reencarnação, hoje eu vejo que muitos cristãos que estão por aí são verdadeiros fariseus reencarnados e que continuam sendo fariseus. Porque o problema não é o fariseu daquela época reencarnar, porque o cara ele pode reencarnar e evoluir, melhorar, né, que esse é o objetivo. Mas um fariseu reencarnado que continua sendo fariseu, só que utilizando outra roupagem, né, outras palavras, né, e por aí vai. E você vê aí entre muitos líderes religiosos, grandes fariseus. E por incrível que pareça, até dentro das lides espíritas, dá para se observar alguns fariseus, né? Vou dizer alguns para ser legal, não vou dizer muitos não, né? Porque a questão é a atitude farisaica negativa daquela época, né? A hipocrisia acima de tudo. Eu acho assim, era que a coisa que Jesus foi mais enérgico foi nessa questão da hipocrisia. Hipócrita, você vê que sempre é de um jeito forte que ele fala, né? Acho que dá a entender claramente que para Jesus
o pior dos pecados, vamos dizer assim, que é a linguagem que usa nas escrituras, ou traduzindo para a nossa linguagem, né? O pior defeito da alma humana é a hipocrisia, porque da hipocrisia é que se permite, se ela não provoca, ela é permissiva com os outros crimes como consequência, né? É a hipocrisia. Então então assim, e quanta coisa que sai da nossa boca, né? Porque não vamos só olhar para o outro, não vamos olhar para nós mesmos. Quanta coisa sai dessa boquinha aqui, né? Boquinha não, bocão médio, que não são, quantas coisas já não saíram desta boca aqui nesta encarnação que não foram grandes hipocrisias. A conta chega, né? A lei de causa e efeito, o Espiritismo nos ensina. Para mim também já não é mais uma crença há muito tempo, é uma realidade, eu aprendi. E a conta chega. E muitas vezes, gente, não espera a encarnação seguinte não, viu? Chega nessa mesmo, entendeu? Então, quem aí fica realmente nesse tipo de postura, se achando melhor do que os outros, querendo ser o dono da verdade, querendo ter o poder por conta de uma pseudo-sabedoria, cuidado. Cuidado, porque a conta disso aí chega, né? E é alta, né? A depender dos males que isso tenha causado, pode ser maior ou menor essa conta. Ok? Então, dando uma olhadinha aqui nesse texto, né, de Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, do livro Trilha de Luz Lábios. Então, no primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: com os lábios beijam as mães da terra as flores sublimes da vida. Coisa linda. Começa bonito, né? Cooperando nas obras divinas do Eterno, com os lábios obedeceu Judas às vozes inferiores, entregando o Senhor com um beijo de ingratidão. Olha, tá vendo? Olha que ele usou os lábios para primeiro o beijo, que o beijo pode ser algo bom, sublime, ou pode ser um beijo da traição, como foi o de Judas. Uma vez eu tive uma discussão, né, com um grande amigo que já desencarnou, né? E ele diz assim: essa história é mentira. Essa história de que Judas traiu. Jesus não precisava que ninguém o traísse, todo mundo conhecia ele. Era só ir lá e pegar, né? Aí eu falei para ele assim: olha, meu amigo, é o seguinte, você acredita que Jesus era loiro de olhos azuis, como aparece nas figuras, nas obras de arte? Ele: não, então. Então imagine que Jesus era parecido com os outros. Talvez ele tivesse uma aparência física, né? Por ser um espírito evoluído, talvez isso tenha se refletido um pouco na sua aparência física e ele tivesse algum diferencial. Não sei. J.J. Benítez, no livro Operação Cavalo de Troia, né? No qual se retorna no tempo ao tempo de Jesus, né? Uma ficção, uma viagem no tempo. Ele descreve um Jesus, sim, com aparências do povo hebraico, só que uma estatura maior, mais forte, né? Um homem assim mais que chamava a atenção, inclusive pela beleza. Pode ser, pode. Ou não, né? Podia ser um cara bem feio também. Não necessariamente. Então, então assim, como eu disse, o julgamento de Jesus foi ilegal, né? Como eu vi, quem puder ver, gente, foi no canal Discovery, tem um tempo que eu vi, tem alguns anos, né? Mas pode se achar no YouTube, eu mesmo vou procurar para rever, né? E aí, vendo que foi ilegal, e eles estavam lá no Monte das Oliveiras, né? Estava escuro. E sinceramente, gente, no escuro, um monte de hebreu, é tudo parecido, igual, sei lá, os asiáticos, japonês, chinês, pra gente é tudo parecido, né? Não é tudo igual, parecido, né? Então, realmente, para fazer uma prisão ilegal na calada da noite, né? Era difícil saber quem era o certo. Então, Judas, depois de o entregar, ainda vai lá, o que eu der o beijo, né? Nossa, tem uma criança chorando alto. Será que é por causa da minha palestra aqui na vizinhança? Parou. Parou. Então vamos lá.
Então assim, ele entregou Jesus para uma prisão ilegal na calada da noite, e aí depois eles precisavam saber quem era exatamente, que não tinha luz elétrica naquela época, né? Beleza, né? Então aquele que eu der o beijo é o Jesus, né? Podia ter dado qualquer sinal, aquele que eu bater no ombro, né? Aquele que eu passar a mão no cabelo, sei lá, né? Mas é aquele que eu der o beijo, porque o beijo é uma coisa muito simbólica, muito, né? E veja bem que beijo, viu? Esse é um tipo de beijo que ninguém quer receber na vida. Eu mesmo, se é para receber um beijo desse, prefiro viver sem ser beijado, né? Ele foi lá, deu aquele beijo e aí Jesus foi preso. Então, assim, com esse primeiro parágrafo, Emmanuel fala das duas faces do beijo, né? O beijo das coisas sublimes, né? O beijo bom que todo mundo gosta, né? O beijo e o beijo de Judas da traição, né? Continuando, né? Então, com os lábios, você pode dar esses dois tipos de beijo, né? Ok. Com os lábios, os apóstolos do trabalho fazem um verbo criador nos serviços nobres do planeta. Quer dizer, aqueles são realmente os preletores, né? Que trazem a boa nova nos lábios, que ensinam. Mas mais importante, mais do que ensinar, é exemplificar, né? Mas é importante que se ensine também, né? Que traz o verbo nobre com os lábios. Todavia, igualmente com eles, os mentirosos e os perversos espalham a maldade no mundo. Quer dizer, do mesmo jeito que os lábios espalham coisas boas, os outros mentirosos, perversos, malfeitores, miseráveis, espalham a maldade, espalham calúnias, espalham maledicências e provocam toda uma série de crimes, né? Foi algo deixado bem claro por Jesus quando chamou a atenção do povo, né? Sobre a questão, né? Do que sai da boca está no coração, né? Por isso que a gente tem que purificar, por isso que o evangelho não vai primeiro no coração, para purificar o nosso coração, né? E depois, né, as outras partes, a inteligência. A inteligência é importante, sim, tanto que o Espiritismo trabalha com a inteligência, mas é importante também que vá no coração, porque é do coração que parte as boas e má tendências, a depender do que ele esteja cheio. E a boca fala do que está cheio o coração, né? E as atitudes também acontecem de acordo com que o coração está cheio também, né? Das potências do corpo são os lábios, das mais delicadas e importantes. Olha só, das potências do corpo, os lábios são das mais delicadas e importantes. Portas da língua, portas da língua que podem salvar e arruinar. Olha que interessante, gente. A nossa língua pode salvar e arruinar. Por tudo que eu já disse até agora, isso aí já ficou bem claro, né? Portas da língua que pode salvar e arruinar, edificar e destruir, não devem permanecer distantes de sentinelas da disciplina. Ou seja, gente, temos que disciplinar nossa língua, para que a nossa língua não mande através dos lábios coisas que podem nos fazer nos arrepender amargamente e recolher as consequências desse mal que a gente faça. Então, a gente tem que ter cuidado com o que fala. Não é que a gente vai viver travado, não. É só a gente se educar, gente. Se educar, né? Volta e meia, eu tava conversando outro dia, e eu tava conversando, eu comecei a falar algo, e no caminho eu pensei, rapaz, não é bom falar isso, mas já tinha saído da metade. Aí eu pensei, poxa, que coisa. Aí eu contemporizei, melhorei e tal, mas sempre fica aquela coisa, né? Porra, o Dib falou tal. Porque é o hábito, né? A gente tem que se renovar intimamente, gente, para que esse hábito automático também de falar o que não se deve desapareça. Não basta a gente ficar mordendo a língua, né? Não basta. Pode resolver uma ou duas vezes. Então a gente tem que mudar-se interiormente para que no momento do impulso a gente não tenha esse hábito. Então o que aconteceu? Por que eu falei até a metade a coisa que não devia? Porque ainda estou com o hábito, eu ainda não me eduquei ainda a contento interiormente. Então é isso que eu tenho que fazer, isso que todos nós temos que fazer, né? É um recado, né? Dado pelo Evangelho, por Jesus e por Emmanuel nesse texto, né? Então, das potências do corpo são os lábios, das mais delicadas e importantes, portas da língua, que podem salvar e arruinar, edificar e destruir,
não deve permanecer distante das sentinelas da disciplina. Então, vamos disciplinar nosso pensamento, vamos disciplinar o que a gente fala, o que chega até a língua, o que chega até os lábios. Vamos lá. A palavra do homem é a criação sua. A nossa palavra é nossa própria criação, né? Que lhes testificará a vida. O beijo da criatura é laço que determinará sua união com o bem ou com o mal. Olha que interessante, falando do beijo de novo. O beijo, nosso beijo, é um laço que determina nossa união com o bem ou com o mal, né? Cuidado com aqueles beijinhos de falsidade. Oi. Se não gosta da pessoa, se é maior do que você, é melhor não beijar, né? Melhor não beijar. Acho que o beijo é uma coisa muito importante, muito chegada, muito íntima, né? A gente dá beijo. Não gosta, não beija. Não tem que, né? Acho que assim, a gente tem que ser autêntico com o que a gente fala, né? Os nossos lábios têm que ser autênticos no falar, no beijar e disciplinados, né? Como diz aqui. Os lábios dão passagem ao verbo e transmitem um beijo, né? Então, tudo que a gente pensa se torna verbo, vai pela língua, são transmitidos pelos lábios, o verbo que a gente fala e o nosso beijo. Quantos sofrimentos se espalham na terra da palavra leviana ou fingida, quer dizer, quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida? Quanta leviandade são ditas, são verbalizadas, ditas em palestras, inclusive. Ditas em palestras, né? E quantos sofrimentos, né, isso espalha. Quantas pessoas são mentirosas, quantos oradores espalham mentiras, enganações em proveito próprio, para ganhos próprios, não importa a consequência que vai ter nas outras pessoas que estão ali suscetíveis, que estão sofrendo, querem ouvir algo, e escutam aquilo, acreditam, levam aquilo como verdade. E depois, quando veem que não é, caem em sofrimento, né? Quantas vezes isso acontece por aquela pessoa leviana que está só pensando em si mesmo, que tem a capacidade da palavra e usa isso para se promover sem se preocupar, né, do que pode acontecer com as outras pessoas. Ou quantas pessoas usam a palavra como látego para ofender, para humilhar, para rebaixar as pessoas, né? Pessoas que são, sabe, peritas em usar palavras e expressões que diminuem o outro, que botam o outro para baixo. E muitas vezes pessoas com palavras, gente, levam outra pessoa ao suicídio. Acredita em você, a pessoa já está ali vulnerável, frágil, e a gente, a depender do que a gente fale para essa pessoa, né, pode levar aquela pessoa ao suicídio. Isso acontece e muito. Ou seja, o suicídio é uma atitude da pessoa, mas que aquele que induziu ela através de palavras, né, que usou da fragilidade dele através de palavras para induzi-la ao suicídio, também se responsabilizará perante as leis da vida, né? Então são palavras que causam mal. Há muitas palavras que causam bem, né? Palestras maravilhosas que nos ensinam, que nos confortam, as palestras espíritas que verdadeiramente consolam, porque o espiritismo é o consolador prometido, e que consolam as pessoas e que esclarecem, né? Ou palestra de outros temas, mas que engrandecem, até palestras profissionais que ensinam coisas boas para as pessoas crescerem profissionalmente, e as pessoas crescem, aprendem, trabalham e prosperam. Desde que seja bom, não tem problema, né? Então, as palavras palavras não é uma faca de dois gumes, não, gente. Palavras é uma faca de vários gumes, né? A questão é essa, elas se espalham como o vento, né? Ainda mais hoje com a internet. Se antes as palavras se espalhavam como o vento, agora com a internet as palavras se espalham como um furacão. É isso aí, né? Quantos sofrimentos se espalham na terra através da palavra leviana ou fingida e do ósculo criminoso ou insincero? Ósculo é beijo, gente.
ou do ósculo criminoso ou insincero, né? Não só se referindo ao beijo de Judas, não, né? Mas aquela coisa, quantas pessoas utilizam de sedução para levar vantagem e a outra achando que realmente ele tem sentimentos, né? Aquele rapaz que seduz a moça para levar vantagens e a moça crê na sinceridade dele, que ele realmente gosta dela, ou vice-versa, né? Aquela moça que também, né? Aquele jogo de sedução com o rapaz, aqueles beijos, né? Maravilhosos, mas que na verdade não gosta dele, na verdade quer, né? Levar vantagem, né? De todas as formas aí, seja o beijo nesse sentido, né? Realmente da sedução, homem para mulher, mulher para homem, homem para homem, mulher para mulher, né? Não importa, né? Ou o beijo fingido, né? O beijo falso, né? O beijo de Judas, né? Que é uma coisa séria. Então, ou o beijo da morte. Eu não lembro agora, eu vi um filme faz tempo, mas tinha uma coisa: se um mafioso te desse um beijo, você estava morto. Era o sinal que você estava condenado, né? Os mafiosos, eles se cumprimentavam com beijos, um do lado, um do outro. Mas se o mafioso te desse um beijo, tipo um selinho na boca, era a sua condenação, né? Eu acho que foi no filme O Siciliano. Foi o Siciliano, se eu não me engano. Então, a máfia italiana, né? Então, aí me disseram isso, né? Se te dessem um beijo, né? Eu acho que acho que a máfia está imitando até o beijo de Judas, né? Dando a pessoa que recebesse esse beijo de um mafioso sabe que vai morrer. Então, opa, aí é o beijo criminoso, né? Criminoso no sentido direto mesmo, né? Entretanto, a maioria dos homens persiste em desconhecer o papel dos lábios na própria existência. Nós aqui, que somos preletores espíritas, tentamos fazer dos nossos lábios algo positivo, né? Eu tento, muitos dos meus amigos conseguem, mas nem todos nas lides da oratória espírita a gente tem muita responsabilidade não, né? Então, por isso que eu digo, temos que criar discernimento, todos nós, todos vós que assistem palestras espíritas, criem discernimento. Não fiquem só com a palavra do palestrante, porque nós somos seres humanos também, podemos errar, podemos ter má fé também. Ah, porque a espírita não tem má fé, vá atrás, né? Então é melhor que vocês também tenham. Eu sempre digo que eu falo, toda palestra que eu falo, eu digo, gente, procurem saber por vocês mesmos, pesquisem, leiam. Não fiquem só com a palavra de Ricardo Dib, não. Não fiquem só com a palavra de Divaldo, gente. Pesquisa, Divaldo mesmo sempre diz, não, eu não quero divaldistas, né? Tudo que eu falar aqui, pesquisem, estudem, sejam espíritas, não sejam divaldistas. Então não é só as minhas palavras, eu já vi Divaldo Franco dizendo isso, né? Porque tem muitos palestrantes, gente, que realmente não têm. Uns são por pouco conhecimento e se arvoram a fazer palestra, outros por má fé mesmo, né? E por aí vai, né? E outros até por viciação, né? Porque estão viciados em falar de certa forma, né? Por isso que todos nós, gente, temos que ter discernimento. Temos que ter também o nosso próprio estudo, o nosso próprio exame de todas as coisas, ok? Mas, graças a Deus, o que eu vejo aí, dos que eu vejo, dos que eu tenho conhecimento, graças a Deus, né? A maioria são palestrantes responsáveis realmente com o conteúdo espírita, né? Cada um dentro das suas limitações, né? Eu tenho minhas limitações, né? Mas responsáveis com o conteúdo espírita, né? Que isso é que é importante. Mas mesmo estes, depois que vocês verem uma palestra desse, mesmo estes vão pesquisar também por vocês mesmos, o que eles falaram, né? Vão ler também, vão estudar, vão aprender por vocês mesmos. Não fiquem só com palestrante, que o objetivo da doutrina espírita é se espiritualizar, e isso se dá com o aprendizado, né? Bom, entretanto, isso eu já li. Se procurares, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes, observa os afetos a que te unes e a maneira pela qual estimas a alguém. Então, quando você faz isso, as suas palavras, por consequência, o que sai dos seus lábios, por consequência, melhora, né? Melhora. Quando falou assim, disciplinar o que sai da boca, não é ficar travado, não. É você se melhorar por dentro, que por consequência
o que sai da sua boca vai melhorar. E é o que disse aqui este parágrafo, né? Se procurares, porém, a união com o Senhor, repara o que dizes e como dizes, observa os afetos, afeto, gente, é que te unes e a maneira pela qual estimas alguém, né? Então acontece por consequência. E o último parágrafo, o grande problema não reside em falares tudo o que pensa, nem o apego às situações com todas as tuas forças, mas em falares e amares, pondo nos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Entendeu, gente? Eu falo tudo que eu penso. Nem sempre é bom falar tudo que pensa, não, viu, gente? Falar tudo que pensa é bom? Mas nem sempre. É bom pensar um pouco no que fala, né? Falar tudo o que pensa, mas também pensar no que fala, né? Usando essa equação, a gente alcança o equilíbrio. Então, assim, não é um grande problema falar tudo o que pensa, né? Nem a gente se apegar, né? Quando fala assim, as situações com todas as tuas forças, ele quer dizer a gente ser apegados às nossas ideias como supremas e não querer abrir mão delas. Cuidado com isso, viu, gente? Tem uma frase que diz assim, eu não tenho problemas em dizer que errei, só o ignorante tem compromisso com o erro, né? Eu acho essa frase de Immanuel Kant. Quer dizer, ele dizia assim, eu falei uma coisa, mas aprendi agora que não estava muito correto aquilo que eu falei, então estou falando outra coisa, não tenho um compromisso com o erro. Eu errei naquela época porque eu não sabia, por ignorância, mas agora eu acertei, né? Porque agora eu aprendi, né? Então a sabedoria é a gente não ter compromisso com o erro, com a ignorância. É saber reconhecer, poxa, realmente ali a minha postura não estava muito boa. Melhorei hoje, melhorei. Teve um professor, eu vi uma palestra vendo na faculdade, eu esqueci o nome do professor agora, né? Ele sou muito conhecido, fez uma palestra lá sobre filosofia, e ele falou coisas que contradiziam livros que ele tinha escrito uns 20 anos antes. Aí ele diz assim, gente, podem pegar meus livros, quem tiver com ele, e vir aqui esfregar na minha cara. Podem esfregar. Eu escrevi nessa época isso porque eu pensava que era assim. Hoje eu já não penso mais, já penso... O que ele pensava naquele momento não era tão diferente, mas era algo diferente. Quer dizer, ele tinha, né, progredido, ele viu que ele estava um pouco radical demais naquelas ideias. Ele falou, podem esfregar os livros na minha cara, não tem problema, eu aceito, porque eu aprendi coisas novas e agora eu renovei o meu pensamento filosófico, né? Então é isso, é ter a coragem de realmente dizer que aprendeu, que melhorou, né? E não ter compromisso com a ignorância, né? Isso aí as pessoas se melhoram e consequentemente melhora aquilo que fala, melhora o seu discurso, né? Melhora as suas atitudes e melhora aquilo que sai através dos lábios, né? Então você assim, pondo os lábios a sinceridade construtiva do amor cristão. Isso é que é absolutamente necessário a quem faz palestras espíritas, em específico. A todo mundo que fala, que usa o verbo como um veículo, sejam líderes religiosos, líderes institucionais, o verbo ele deve ser construtivo sempre, sempre, seja o líder institucional de empresa que usa o verbo, ou os líderes religiosos, seja como for, tem que ser construtivo sempre. Mas em específico, eu falo agora aos espíritas, além de ser construtivo, a gente tem que buscar, né, pôr nos lábios, a sinceridade construtiva do amor cristão. Porque o espiritismo, gente, é o cristianismo redivivo, na sua forma primitiva. Então é natural que a gente tenha que pôr nos lábios a sinceridade do amor cristão. Mas eu não sou ainda tão evoluído, não sinto plenamente o amor cristão. Tudo bem, não somos evoluídos ainda, somos ainda espíritos, ainda que nos debatemos um pouco nas nossas sombras, mas estamos buscando aprender, né? Se no momento que a gente está trabalhando nas lides espíritas, seja fazendo palestra, seja no social, no mediúnico, seja lá como for, a gente está nas lides espíritas, a gente subentende que estamos tentando melhorar como pessoas e como espíritos, né? Que não vai ser uma mudança assim de uma hora para outra, né? A evolução não dá saltos. Mas já estamos querendo caminhar, ainda que cometamos erros. Então, que pelo menos, né,
ainda que estejamos assim, tentemos na nossa palavra, nós que usamos o verbo nas lides espíritas, né, os palestrantes, os oradores, colocar a sinceridade construtiva do amor cristão nos nossos lábios e pensar que se ainda não somos assim como estamos falando, nós o seremos. Se a gente continuar se esforçando, continuar caminhando, né? Uns podem demorar mais do que os outros, né? Não importa, cada um tem o seu tempo, mas se a gente continuar se esforçando e seguindo em frente, um dia seremos, né? Ainda que não sejamos. Mas ainda que não sejamos, continuemos a colocar nos nossos lábios a sinceridade construtiva do amor cristão, né? Que isso é que é importante que seja transmitido. Primeiro, se não somos ainda, isso é transmitido para nós mesmos. Por quê? Eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando, né? Eu sou o primeiro a ouvir aquilo que eu estou falando. Você é o primeiro a ouvir aquilo que você fala. Então, se a gente vai fazer uma preleção espírita, né, sincera, temos que colocar essa sinceridade construtiva do amor cristão, né? Isso é um recado que Emmanuel nos dá nesse texto, né? Baseado na passagem de Jesus ali com os fariseus, né? Sobre a questão do que não é o que entra, mas o que sai da boca, né? Que dificulta a nossa caminhada, porque a gente tem que se purificar por dentro, purificar o nosso coração, né? E não só honrar, né, Jesus, honrar a Deus com os lábios, não, né? É importante, acima de tudo, honrar com o coração. Que o que sair de bom pelos lábios vai ser mais a consequência, né? Então esse é o recado, né? A gente ainda, claro, né, isso não é um convite à perfeição imediata, mas é um convite já a um caminho que é possível ser trilhado, né? Melhorar-se interiormente, melhorar, né, aquilo que a gente pensa, que a gente sente, o que sai pelos nossos lábios, né? o que faz a nossa língua vibrar, né? E por aí vai. Então, gente, com isso a gente termina a leitura desse texto, um texto muito bom, né? Do livro Trilha de Luz, quem não tiver, quem não conseguir o livro físico, na internet tem PDF, é só colocar lá, Trilha de Luz, Francisco Emmanuel PDF, que você consegue. Aliás, há muitos, como eu já falei em outras palestras, há muitos livros em PDFs, né? PDF, que nos enriquece muito, muitas obras de Chico Xavier, né? Da psicografia de Chico Xavier, que a gente não acha, né? Pelo menos aqui em Salvador, Lauro de Freitas, não acha nas livrarias, né? São mais de 400, mas que a gente acha hoje em PDF, né? E que nos enriquecem muito, né? Sempre, né? E por aí vai. Bom, gente, então chegamos aqui ao final. Antes de encerrar, cadê aqui? Perdi a meada do fio, ou o fio da meada. Não, o fio da meada. Referindo aqui ao capítulo, né? Ao capítulo 8. É o capítulo Bem-aventurados, o que tem puro coração, né? Que eu falei já no início, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria só chamar a atenção que a primeira, antes dessa das mãos lavadas, né? Das mãos lavadas, a primeira parte que aparece nesse capítulo é o deixar e vir a mim as criancinhas, e que eu gosto muito. Eu sempre questionei assim, ó, criancinha nem toda é pura, não. Tem umas crianças que são as pestes, né? Ora, claro, porque ali crianças são espíritos encarnados, que já trazem tendência e tudo mais, né? Mas o que Jesus fala, gente, é como uma criança, com a pureza de uma criança, né? É uma coisa mais simbólica que Jesus disse, né? E aquelas crianças, com certeza, se aproximando dele daquele momento, diante do mestre, demonstraram, né, essa pureza, né? Então, assim, que todos nós, uma forma da gente realmente se purificar por dentro é buscar aquela criança dentro de nós, não sermos imaturos, não é isso não, mas essa parte boa, né, da criança que a gente tem dentro de nós, né, essa busca, né, não, a gente não vai virar, não é que temos que ser inocentes, não, né, mas essa pureza infantil, né, que a gente pode buscar dentro de nós, já fomos crianças, já tivemos essa inocência, a gente pode buscar esse sentimento, essa pureza, e isso nos ajudar nessa questão de nos melhorar por dentro,
né? Nos melhorar o nosso coração, né? Deixar a vir a nós a nossa criança, a tua criança interior, deixa ela ir até você, eu deixar a minha criança vir até mim. Que isso vai me ajudar muito, né? A essa purificação por dentro, a melhorar o meu coração e, consequentemente, melhorar muito o que sair pelos meus lábios, né? Então, isso aí, você vê que o próprio capítulo já nos dá, né, um recado valioso sobre essa questão. Ok, meus irmãos? Então, vou terminando por aqui. A todos aí um forte abraço e fiquem com Deus.